Porém, repito, é notável que ela não pareça ter a mais leve recordação de haver possuído tudo isto. Apesar de ser evidente que foi enormemente ajudada em seu trabalho de reaquisição, por seus conhecimentos anteriores, dos quais ela não tem consciência. Quando lhe perguntaram onde aprendeu a tocar uma canção olhando a música sobre um livro, respondeu que não saberia dizer e admirou-se de que seu interlocutor não pudesse também dizê-lo. Na verdade, de acordo com diversas observações que fez de si mesmo, por acaso, parece que ela possui várias ideias gerais de natureza mais ou menos complexa que não teve tempo de adquirir após sua cura. Há ainda outras objeções à teoria da evolução da alma a caminho de sua perfeição. Há ainda outras objeções? A teoria da evolução da alma a caminho de sua perfeição. Eis como as expõe Louis Eubé em seu livro sobre La vie future devant sa Grèce antique et la science moderne. Se supusermos que a alma imperfeitamente purificada deve retornar à Terra para aí prosseguir numa nova encarnação sua evolução incessante, retomamos a doutrina formal do saber antigo, que efetivamente aplica-se melhor do que qualquer outra concepção de progresso indefinido do qual não podemos nos separar. Não poderíamos ignorar, todavia, que essa teoria por si própria não existe sem levantar dificuldades bem graves. Ela não pode, evidentemente, apoiar-se sobre a observação dos fatos, uma vez que todos nós perdemos a lembrança da existência anterior. Porém, irão-se encontrar aí ainda, além do mais, a objeção mais decisiva. Pois podemos admitir que a consciência do ser moral é determinada pela natureza de envoltórios semimateriais, dos quais o ego encontra-se revestido. E devemos concluir que ela sofre uma transformação completa, tomando um novo envoltório.
Ela não retém, pois, do passado, senão as faculdades psíquicas mais ou menos desenvolvidas que carrega no nascimento, com as recordações obscuras guardadas nas profundezas do subconsciente, cuja percepção não é apresentada no estado normal. Para apoiar de maneira segura a teoria da pluralidade das existências materiais, seria necessário poder mostrar nas manifestações do subconsciente o vestígio inegável de recordações ou de conhecimentos que a consciência normal não pôde adquirir durante a vida presente. Essa demonstração não é ainda feita de maneira satisfatória, apesar de que certas experiências mediúnicas e certas observações de crianças prodígio possam trazer apoio sério à teoria. Todavia, estimamos que ela se choca com uma objeção mais grave ainda, considerando-se que a história da humanidade não parece, de maneira alguma, verificar esta ideia de um progresso moral ininterrupto que forme sua base fundamental. Observamos perfeitamente que a humanidade realiza progressos indubitáveis nos campos sensitivo e intelectual, porém não vemos que seja da mesma forma no campo moral. Não pensarmos, em suma, que nossos contemporâneos colocados em face de uma ação desonesta, da qual tirariam proveito, fossem mais capazes de resistir à tentação do que teriam sido seus antepassados há vários séculos atrás. E, no entanto, se fôssemos nós próprios, esses antepassados, de volta à Terra, não deveríamos testemunhar uma moralidade mais alta do que as suas? Uma vez que outrossim encontra-se aí o verdadeiro critério desse progresso que, na teoria, torna-se o objeto único e o fim último de todas essas existências. E prosseguindo esta observação, talvez um pouco pessimista demais, chegamos inclusive a nos perguntar se, para muitos de nossos contemporâneos, a existência que levam na Terra bem corresponde a um progresso moral indubitável. A formação de um Kerdar, ainda mais depurado, como na concepção caldeia.
E se muito frequentemente ela não representa antes uma parada marcante, ou se não mesmo um recuo nessa caminhada para frente a qual eles são convidados. Para escapar a esta dificuldade, podemos tentar, sem dúvida, transportar aos mundos planetários o teatro dessa evolução infinita. Cuja ideia impõe-se a nós, apesar dos desmentidos que a observação dos fatos parece infligir-lhe na vida presente. Porém, ainda aí chocam-nos com as mesmas observações que acabamos de encontrar. Se essas humanidades longínquas não conhecem o mal, se não precisam lutar contra as más inclinações de sua natureza imperfeita, não vemos como podem adquirir algum mérito e se, ao contrário, como é mais provável, as terras do céu que elas habitam são vales de lágrimas da mesma forma que as nossas. Somos também levados a supor que o ser inteligente não faz mais progresso do que aqui, que ele é impotente para depurar sua natureza imaterial e os desejos grosseiros que nele carrega. Aí tampouco podemos encontrar uma solução absolutamente satisfatória. Os teólogos admitem como atributos de Deus o poder, a inteligência e o amor. As diversas vidas teriam por objetivo desenvolver tanto um quanto o outro de seus atributos que aproxima a criatura do seu Criador. Não é, portanto, absurdo supor que certas existências ocorram no mundo onde a Maria, ocorram no mundo onde a moral não existe. É dever e honra da ciência abordar sempre com a mesma resolução os problemas que a natureza lhe apresenta e reconhecer, em suma, que se a cada instante mais se aproxima da verdade por seu labor incessante, ela não a possui jamais em toda a sua plenitude e é condenada a retificar continuamente a imagem constante que pode se formar da verdade. E sob outro ponto de vista, é necessário reconhecer que essa irregularidade decepcionante que perturba o estudo dos fenômenos da vida superior
não lhe é absolutamente particular, porém pode encontrar-se, inclusive, na observação do mundo material. Crermos, sem dúvida, possuir o conhecimento das leis fundamentais de física e de química, cuja aplicação constatamos a cada instante. E, no entanto, ocorre frequentemente que a natureza nos coloca em presença de uma reação inesperada, a qual em seguida somos perfeitamente impotentes para reproduzir. Admitirmos, isso sem contestações possíveis, que este fato deve certamente a que os dados recolhidos sejam mais complexos do que supomos, e que não podemos levar em consideração aqueles que nos escapam. Não se pode esquecer, no entanto, que a mesma resposta poderia aplicar-se aos fenômenos mais estranhos da vida superior. As vidas sucessivas. Albert de Rochat.